Irmão, você que trouxe sua Bíblia, vamos meditar no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Glória a Deus. Versículo 16 e 17. O tema da mensagem hoje é: os escolhidos não podem escolher. Os escolhidos não podem escolher. Queria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem, em nome de Jesus. Então, João, capítulo 15, versículo 16 e 17. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? A amada igreja pode se assentar. Irmãos, nós entendemos aqui que os escolhidos, conforme o título, o tema da mensagem, ele não pode escolher. Ele já foi escolhido, o Senhor escolheu ele. No meio de milhares de pessoas, o Senhor escolheu aquela pessoa, nos escolheu para estar aqui. Nos escolheu para morar no céu. Nos escolheu para proclamar o Evangelho da paz. Então, amados, os escolhidos pelo sangue do Senhor Jesus só precisam obedecer a palavra de Deus. Quem é escolhido só precisa obedecer a palavra de Deus. Irmãos, o profeta Samuel, ele foi criado ali no templo com Eli. Quem lembra da passagem? A mãe dele era estéril, Ana era estéril. Então ela orou. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Então, ali ela concede, a luz a Samuel. Deus visitou ela, e uma mulher estéril, ela consegue o quê? Dar luz ao profeta Samuel, teve mais outros filhos. E ele foi criado no templo junto ali com Eli, o seu Senhor. Isso está registrado lá em 1 Samuel, no capítulo 3 em diante. Tem que ler ele todo para você entender. Irmãos, mas o que aconteceu? Ele era um jovem de oração, ele foi criado ali, um jovem de oração. E teve uma noite que o Senhor falou assim: Samuel. Aí ele falou assim: eis-me aqui, achando que fosse Eli. Aí ele foi e pergunta a Eli: Eli, o Senhor me chamou? Ele falou assim: não, vai dormir, não fui eu, não te chamei. Aí depois, pela segunda vez, o nosso grande Deus falou assim: Samuel, eis-me aqui. Aí ele vai e pergunta novamente: o Senhor me chamou, Eli? Não, eu não chamei você. Aí pela terceira vez, o Senhor chama ele: Samuel. Aí ele fala assim: eis-me aqui. Aí ele vai falar com Eli novamente, o Senhor dele, que ele estava sendo criado no templo junto com Eli, que era o sacerdote. Aí Eli entendeu que era Deus chamando a Samuel. Aí ele fala assim, dessa forma: Samuel, se o Senhor te chamar de novo, você fala assim, dessa forma: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, aleluia. Irmãos, isso pode acontecer, ou tem acontecido com você e comigo. Quantas vezes o Senhor tem falado com você? Quantas vezes o Senhor tem falado comigo? Não faz isso, não fala isso, não vai lá, fica aqui, não compra isso, não compra aquilo. E muitas das vezes nós desrespeitamos, não demos ouvido à voz do Senhor, porque aquilo aos nossos olhos parece agradável para nós, parece vantajoso. E lá na frente a gente vai ver que grande foi a nossa ruína, grande foi o nosso fracasso, porque nós não demos ouvido à voz de Deus. Por isso nós temos que entender quando é Deus que está falando com a gente e quando nós estamos pensando e achando que é Deus que está falando.
Nós não temos que achar, nós temos que ter certeza. Isso se chama o quê? Discernimento. Você tem que discernir a voz do Senhor, não as nossas vontades. Então, irmãos, o Senhor Jesus, também quando Ele se fez carne e habitou no nosso meio ou entre nós, Ele, como Deus não, mas como um ser terreno, um ser humano, Ele precisava de ajudantes, de serventes, conforme Ele fala, para poder fazer a obra de Deus. Então Ele escolheu 12 discípulos. Como Deus, Ele não precisava de ninguém, como não precisa. Mas como ser humano, terreno, ser terreno, Ele precisava de alguém para ajudar Ele. Então Ele escolheu 12 pessoas. Mas isso tudo tem um sentido dentro da Bíblia. Os 12 que pode o quê? Das 12 tribos de Israel, um de cada. Então, amados, e ali foram 12 pessoas diferentes. A profissão de muitos ali era idêntica, a maioria era pescadores. Se fosse hoje seria uma diversidade, seria 12, cada um talvez numa profissão diferente. Mas lá era o que tinha na cultura, era o que tinha naquele tempo para fazer, era a pesca. 90% era pesca, os 10% eram outros afazeres que tinha. Então, amados, ali Ele escolhe 12 pessoas diferentes, com caráter diferente, com costume diferente, com jeito diferente, com gosto diferente, até chegar nos dias de hoje. Nós somos escolhidos, cada um de nós somos diferentes. Então ali daqueles 12, um traiu Jesus, um negou Jesus, falou que não conhecia Jesus. Aí eu te falo, meu amado irmão, que isso aqui, você verdadeiramente conhece Jesus? Você já traiu Jesus? Ou traiu a si mesmo? Quem trai Jesus, trai a si mesmo. Porque como o Senhor sempre está lançando bênçãos sobre a nossa vida, assim também vem um castigo de Deus, vem maldição, que não é Ele que lança, você que busca para a sua vida. Você que vai atrás dessa derrota, você que vai atrás de destruição, porque você sabe discernir o que é o certo e o que também é errado. Você verdadeiramente é o escolhido do Senhor. Você está preparado para guerrear contra as pessoas do mundo? Não. É contra Satanás e as potestades do mal. A nossa batalha é espiritual, irmão. Porque lá fora a gente não briga com ninguém lá na rua. Lá fora a gente o quê? A gente lá é caça. Aí o pessoal que está lá fora é predador. Um servo de Deus não pode sair no braço com ninguém aí fora, sair atirando nos outros, fazendo isso, fazendo aquilo. Servo de Deus, nós ganhamos as nossas batalhas dobrando o nosso joelho, aleluia. É na oração. Como nós somos escolhidos, e não foi por qualquer pessoa, não foi por Deus, nós temos que honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que chorar, nós temos que padecer necessidade. E o Senhor Jesus falou que dessa forma iria acontecer, que nós seríamos odiados pelo nome dEle, que no mundo nós teríamos aflições. Às vezes você procura um amigo para falar com ele, você quer desabafar. Nós sabemos que o nosso verdadeiro amigo, aquele que pode todas as coisas, é o Senhor Jesus. Mas às vezes você procura um amigo terreno para falar com ele. Eu preciso bater um papo com você, eu posso ir? Pode. Então, nós estamos sempre conversando com alguém, aquela pessoa que você tem confiança nela. Porque quem aqui não tem problema? Quem aqui não tem, não passa por lutas, não enfrenta tempestades? Então, amados, nós precisamos entender que o Senhor tem um plano na nossa vida. O Senhor tem uma estratégia para cada um de nós, conforme o inimigo também tem para nos destruir. Eu vou pegar o fulano dessa forma, aquele ali eu já não posso nessa forma ali, que eu já sei que ele está forte nessa área, então vou usar essa estratégia para ele. É assim que faz. Enquanto Deus tem estratégia para a gente, cada um de nós nos achegarmos até Ele, o inimigo tem estratégia para nos derrubar, para nos destruir. Então, amados, nós precisamos entender as coisas de Deus, porque o nosso Deus, o que Ele fez? O seu único filho foi enviado para nos salvar. Está lá em João 3,16. Então,
através desse único filho, hoje o Senhor tem vários filhos que eu estou vendo eles sentados aqui na igreja, aleluia. Através do sofrimento do Senhor Jesus, através da morte de cruz do Senhor Jesus, hoje ele tem vários filhos. E a própria nação de Israel rejeitou Jesus, que é ali então os gentios que entenderam o recado de Jesus passaram a fazer parte também do reino, conforme nós somos gentios, que Jesus veio para quê? Para a sua nação, para os judeus, mas eles o rejeitaram. Então, amados, nós estamos aqui, nós somos escolhidos para isso. E muitas outras pessoas de fora também já foram escolhidas para estar aqui dentro das igrejas, seja essa, seja alguma outra que for, mas a pessoa não está nem aí para Jesus. A bênção ela quer deitar no berço esplêndido, mas pagar o preço ela não quer. E quem está no caminho do Senhor, quem está na rocha com o Senhor Jesus, tem um preço a pagar, porque o mundo nos oferece muitas coisas, muitas e muitas coisas, e cada vez essas coisas estão ficando mais atrativas, aonde milhares e milhares de pessoas estão saindo da presença de Deus e passando pela porta larga. Isso é bíblico. O Senhor Jesus falou, e muitos passarão por ela, e tem passado, a porta até escancarada, não só para eles, mas para qualquer um de nós aqui, se nos vigiarmos, nós entramos por lá. Mas o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, tem nos orientado, nos fortalecido, para que a gente passe pela porta estreita, aleluia. É estreita, mas é uma porta que vai nos levar para o que? A vida eterna, vai nos conduzir para a vida eterna, e viver e morar com o Senhor Jesus para todo sempre, aleluia. Então, amados, Senhor Jesus foi escolhido também de Deus para nos salvar através da sua morte de cruz. Ele poderia ter enviado aqui 10 anjos, 12 anjos, uma legião de anjos para pregar para a humanidade, mas vários profetas já tinham passado por aqui e não deu certo. Então, mas Deus sempre tem uma estratégia, Deus é estrategista. Ele tinha uma última carta na manga, conforme diz assim, para o povo entender. Assim, agora eu vou enviar o meu próprio filho, aquele que nele crê será salvo, porém aquele que nele não crê será condenado. Crê e for batizado, porque eu falo crê, porque às vezes não dá para a pessoa ser batizada, tu vê a pessoa crer nele lá no leito de hospital, conforme aquele ladrão na cruz. Como é que ele sai dali para ser batizado? Mas ele creu, ele conversou com Jesus ali, do lado na cruz, como amigos, prisioneiros de cruz, morte de cruz. E Jesus fala com ele, hoje mesmo, porque Jesus estava vendo também o quê? A veracidade nas palavras daquele homem e também enxergando o coração dele. Aí ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois que essa ordem foi dada, quem que tira? Conforme o Senhor nomeou eu e você, nós temos que dar fruta aqui nessa terra. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos enfrentar as adversidades da vida. Nós precisamos a cada dia nos fortalecer no Senhor. E como a gente faz isso? Orando, irmãos, buscando, jejuando, consagrando, confiando que amanhã será melhor. Amanhã será melhor. Quantas irmãs estão aqui, quantos irmãos estão aqui? Eu mesmo já passei uma noite em hospital, tomando como acompanhante, ali tomando conta, né, daquela pessoa ali enferma, amigo nosso ou conhecido nosso. Quantas vezes nós já ficamos em hospital? Que dia que será a nossa vez de ir para lá? Ah, pastor, eu não penso nisso não, de ir lá para o hospital não. Irmão, como você pode me garantir isso? Que você nunca vai deitar no leito do hospital e ser amparado por alguém, ou ser acompanhado por alguém durante a noite. Nenhum de nós pode falar isso, irmão. Então, nós precisamos entender as coisas de Deus. Precisava ser Jesus para vir nesse mundo e ali verdadeiramente ensinar para nós como nós deveríamos prosseguir.
Ah, mas pastor Moisés, isso aí, acho que tem que pedir o pastor Daniel nem para falar com ele, que ele está atrasado. Isso aí foi lá no passado, tem praticamente quase 2000 anos que Jesus veio aqui. Ele está falando coisas que hoje em dia a modernidade já avançou, nós estamos em outros tempos, pois Hebreus 13:8 fala diferente. A sua Bíblia está escrito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, aleluia. Então, o que ele foi lá no passado, ele é hoje e será amanhã também, aleluias. Então não tem nada de ultrapassado aqui, não. As pessoas que estão inventando coisas para tirar o foco da verdade. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus Cristo, Ele é rocha, aleluias, glória a Deus. Irmãos, isso precisava ser feito, essa luta que Jesus enfrentou, esse sofrimento que Ele enfrentou, precisava ser Ele. Não podia ser, mas nenhum tipo de profeta, tinha que ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, precisava ser Ele. Isso também já estava profetizado, né? Anos antes de Jesus vir aqui. Antes de Jesus a gente sabe que é Deus da fundação do mundo, mas aqui como vida terrena, antes dele vir aqui, já estava profetizado no livro de Isaías 53, capítulo 2 e 3, 53, versículo 2 e 3. Vamos ver lá. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha formosura nenhuma, beleza, olha lá, ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que não nos atraísse. Quer dizer, estava atraindo ninguém por beleza, nem vamos dizer assim, por formosura, cara. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, os judeus lá. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Irmãos, ele foi desprezado. Você já viu que é com uma pessoa ser desprezada? Você chega num lugar, você quer participar de algo assim, aqui você não pode ficar aqui. Vamos pegar uma festa para a gente ter um exemplo melhor. Você vai numa festa, precisa ter um convite, ou verbal, né? Ou então um cartão físico, às vezes até no virtual pelo celular. Então, ali você vai lá, e aí se você não tiver, você não entra. E se você não pode ficar aqui, você pode se retirar, porque você não tem o convite. Então você está sendo desprezado daquele lugar, você não foi convidado para estar ali. Então, Jesus estava a mesma coisa, ele era desprezado, quer dizer, você não foi convidado para vir aqui, não. O que você está fazendo aqui? Está falando que é rei dos judeus, e Jesus estava ali. Ele não tinha formosura nenhuma, beleza nenhuma que atraísse o mundo, porque a beleza do Senhor Jesus, ela é interior, aleluia, interior. Então, amados, às vezes a pessoa fica preocupado claro que a gente tenta colocar o melhor para a gente vir na igreja, mas não achando esse tipo de vestimenta que você quer, lá no seu guarda-roupa, no seu armário, né, aonde quer que você esteja guardando a sua roupa lá na sua casa, você entra de uma roupa decente, uma roupa comportada, e vem para a casa do Senhor, porque o Senhor não está de olho na sua roupa, na sua vestimenta do corpo físico, não. Ele está de olho na sua vestimenta espiritual. É o nosso coração que Ele olha, a nossa mente, que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, o nosso pensamento, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então, às vezes a pessoa não vem porque aquele vestido que eu queria sujou, está lá no varal, ainda não secou, hoje eu não vou na igreja. Irmãos, a pessoa está perdendo uma grande chance, talvez, de receber a bênção dela naquele dia. Então, beleza do Jesus era interior, ele era desprezado. E outra coisa, naquela época e hoje em dia, continua sendo desprezado por pessoas. Tem pessoas que falam mal de Jesus até hoje.
Nós aqui somos chamados de bobos, estar na presença de Deus. Mas a conta vai chegar. A conta vai chegar para essas pessoas. Nós estamos profetizando maldição para essas pessoas? Não, mas está escrito: os escarnecedores, zombadores. Ninguém zomba de Deus. Deus não se deixa escarnecer, está escrito. Isaías 53, 6. Glória a Deus. Aleluias. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia. Então, amados, o que nós estamos vendo ali? As ovelhas desgarradas. Cada um estava para um lado, cada um estava para o outro. Algumas pessoas estão aqui dentro, cresceram no berço cristão, desde criancinha. Mas talvez com 14, 15 anos, talvez dê uma desviada dali, depois está aqui, outros desviados mesmo. Agora algumas pessoas passaram por luta, mas voltaram. Outras pessoas, conforme o pastor Moisés que está aqui, eu não fui criado dentro desse berço cristão. Então, eu fui aprender isso já depois de casado. Mas eu aprendi. Mas também, graças a Deus, eu não cheguei pela dor, não. Eu vim por amor, pelo que o Senhor fez lá na minha casa, naquela época. Então, amados, o Senhor levou, fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades que estavam sobre a nossa vida. E o Senhor pode mudar a vida do seu marido, o Senhor pode mudar a vida da sua esposa. Ele pode fazer isso. Então, amados, quando as pessoas estão andando desgarradas, o que é isso? Pessoa andando sem direção, pessoas andando sem rumo, pessoas perdidas, pessoas desorientadas. E uma pessoa sem rumo, desorientada, ela vai para qualquer coisa, ela topa qualquer coisa, ela vai para qualquer lugar, porque ela está desorientada, está sem rumo. E dependendo daquilo que for soprado no ouvido dela ali, ela até aceita fazer. Uma pessoa que tinha família, pessoa que tinha caráter, ela perde isso tudo quando ela começa a andar sem direção, porque ela começa a escutar aquela palavrinha que todos nós conhecemos aqui: não tem nada a ver. O que isso pode trazer de prejuízo para alguém? É só fazer isso, ou só fazer aquilo. Assim que o inimigo vem, com um sapatinho de algodão, ali vai soprando aquilo na cabeça da pessoa, vai falando todo dia, falando uma coisinha, outra ali, e quando vê a pessoa cai. Irmãos, mas o Senhor levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Aleluia. Ele não olhou para aquilo que você fez de errado, e nem olha, porque hoje você tem a orientação do Espírito Santo. Irmãos, nos dias de hoje, nós notamos multidões de pessoas andando sem rumo por aí. Multidões de pessoas. Posso falar de uma multidão, só que passou, está recente, ainda está continuando ainda em alguns estados do Brasil, ainda está continuando essa festa da carne. São multidões de pessoas. Agora, quero saber que qualquer estado do Brasil ou do mundo, se tiver aí um país do mundo, se as igrejas estão com superlotação. Não estão. Sabe por causa de quê, irmão? Aí que vem o perigo. Já começou, e as pessoas não observaram que já começou a peneirada. Então os que estão ficando: hoje está calor, mas eu estou aqui, graças a Deus. Irmão, você está aqui porque você está dentro dos escolhidos. Você está firme, você não está olhando nem para a esquerda nem para a direita, você está firme olhando para a rocha que é Jesus. Aleluias. Por isso você está aqui, e você sabe da necessidade de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, simbolizado no pão e no cálice que aí está. É uma necessidade muito grande, porque Jesus fala: quem participar do meu corpo e do meu sangue, não tem parte comigo. Está escrito, irmãos. É simbólico, mas Jesus, essa é uma ordem direta do Senhor Jesus.
Nós precisamos entender as coisas do Senhor. Nós precisamos entrar, né, naquela palavra que chama metanoia. O que é isso? Transformação, mudança. Você tem mudado a cada dia, irmãos? Você tem procurado a cada dia ser melhor? Ou você está procurando na sua cabeça uma vingança sobre o marido, uma vingança sobre a esposa, uma vingança sobre aquela pessoa que te desagradou, que foi ingrata com você? O servo de Deus, ele precisa ser transformado. Nós precisamos passar pela metamorfose, que é o que? Transformação. Nós somos transformados, né, simbolicamente falando, de ser humano para a ovelha do Senhor, do rebanho do Senhor. Então nós somos transformados. Quando você conhece Jesus, precisa acontecer, a transformação precisa acontecer. Mas muitas pessoas, elas pensam que são transformadas, mas não é. Quando é que a gente vai saber disso? Quando em qualquer situação que ela precisa confrontar alguém, ou debater com alguém, ela vai com agressão, com agressividade sobre aquela pessoa, sendo que o servo de Deus tem que ser manso e humilde de coração. É assim que funciona? É assim que está acontecendo? Às vezes até mesmo dentro das igrejas, assim o membro partindo com palavras, agredindo o pastor, ou agredindo outro irmão, e com palavras, por causa de R$10, por causa da sombrinha que emprestou da chuva e entregou até hoje. Então, amados, Deus está falando. Deus está falando que muitas coisas precisam mudar na nossa vida. Tem jeito? Tem. Mas a porta é estreita e o caminho é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. Quem que é a porta? Jesus Cristo. Quem que é o caminho? É Jesus também. Quem que é a verdade? Jesus. Quem que é a fonte de vida? Jesus. Então, amados, a porta é estreita. Quando fala uma porta estreita, a pessoa pensa assim, mas eu estou mais cheinho um pouquinho, né, que eu preciso fazer um regime. Não é isso não. Aqui está falando de uma vida cristã, uma vida em santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Se não tiver em santificação, não vai conseguir passar na porta, que a porta é estreita. A porta estreita está mostrando aqui também que você vai entrar no céu, mas passando por lutas, passando por tempestade, seja na sua casa, seja no trabalho, seja financeira, seja espiritual, mas passando por lutas, porque é estreito a porta e apertado é o caminho. Precisamos entender isso, mas nós temos um Deus todo-poderoso que verdadeiramente tem cuidado de nós. Ele que vai nos conduzir, irmão. Ali na tempestade está o Senhor, ali no fogo está o Senhor, ali naquela batalha espiritual está o Senhor nos protegendo. Então nós não estamos sozinhos. Mas é preciso entender isso aí, irmãos. Jesus foi levado para a cruz sem cometer nenhum pecado. Sem cometer nenhum pecado, ele foi levado na cruz. Jesus, para ser morto. Então, irmãos, aí eu te pergunto, por que então você está reclamando? Senhor, por que eu estou passando por isso? O que você está reclamando? Porque eu só estou comendo arroz e feijão, eu fiquei desempregado, está acontecendo isso, o fulano foi internado, agora estou naquela batalha, vai um hoje, outro dia tem que passar outra pessoa lá, porque o outro tem que trabalhar no outro dia. E nós somos pecadores. E Jesus, inocente, sem cometer nenhum pecado, que foi morrer por nós pecadores. Que dor que o Senhor Jesus deve ter sentido, meus irmãos. Morrendo pelas pessoas, inclusive do seu próprio povo, pecadores por todos nós, e até que rejeitaram ele também. Aonde Jesus praticou, fez menos milagres, foi em Nazaré, a cidade onde ele morava, cheia de pessoas incrédulas, está escrito aí. Irmãos, nós precisamos entender que o amor do Senhor Jesus por nós, ele é incondicional, não importa a nossa condição, importa a pessoa arrepender dos seus pecados. Ele não olha
situação financeira de ninguém, país de origem, costume. Ele olha para a pessoa e olha para o coração da pessoa, vê se verdadeiramente aquela pessoa, ela quer mudar. Ela quer mudar. Buscar-me-eis e me achareis. Ele não vai ficar escondido da pessoa, não. Buscar-me-eis e me achareis. Porém, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, às vezes você está pensando assim, eu vou buscar Jesus agora, mas não estou achando ele, cadê Jesus? Escondeu de mim? Não, Jesus não esconde não. Jesus está ali, Jesus está aqui passeando no meio da igreja, aleluia. Jesus está te tocando agora. Jesus está tocando naquilo que está machucando você. Talvez seja o seu coração, talvez seja uma ferida na sua alma. O Jesus conhece. Ele sabe até quando você vai aguentar. Às vezes, conforme eu falei, às vezes você tem que recorrer, né, a alguém mais próximo ali para te ajudar em oração. Por isso que ele fala, orar um pelos outros, que às vezes sozinho você não consegue. Nunca a gente vai estar sozinho, irmão. Sempre Jesus está, mas às vezes você precisa conversar. E isso aconteceu quando Jesus estava aqui. A pessoa via Jesus, mas quando ele ascendeu aos céus, então ficou outro, que é o Espírito Santo. Então ele continua conversando com a gente, mas às vezes a nossa fé fica abalada diante daquele problema que você está passando. Então você tem que ver a pessoa, você falar e a pessoa te responder. Então a pessoa fala assim, Jesus está no controle, a pessoa te dá um abraço, a pessoa falar com você, te acolher naquele momento. Se você está chorando, a pessoa chorar junto com você. Então por isso que às vezes você procura uma pessoa mais próxima. Então, amados, tem muitos escolhidos rejeitando o chamado. A pessoa está sendo chamada para o Senhor Jesus, mas a pessoa está rejeitando o chamado. Uns são chamados para pregador, outros para ser levita, outros para o grupo de louvor, outros para o diaconato, outros chamados para pelo menos para estar sentado aí no banco, para ouvir a palavra de Deus. Mas a pessoa não quer. Lá fora as coisas são muito mais atraentes do que as coisas dentro da igreja. Porque lá fora você está vendo, aqui não, aqui é espiritual. Você está sendo curado nessa noite por causa de que? Pela sua fé, é espiritual. Você não está vendo a cura acontecer, mas o milagre está acontecendo na sua vida, na minha vida. Transformação virá, pode ser agora, pode ser amanhã, mas virá, mas você não está vendo. Mas lá fora não, lá fora você vê o pecado, lá fora você pode palpar o pecado, lá fora você pode pegar isso ou pegar aquilo, então se torna mais atrativo. Quantas pessoas têm passado por isso? Irmãos, quando você ouve, né, aqui o livro de, e dá uma lida nele no livro de Isaías 53, você vê o quanto o Senhor Jesus sofreu para nos salvar. Foi muito sofrimento para que a palavra chegasse até nos dias de hoje para nós. Mas as pessoas brincam com a palavra de Deus, as pessoas brincam de pastor, as pessoas brincam de servo de Deus, as pessoas brincam que são evangélicos, e ali vai chegar o dia da conta. A conta vai chegar para essas pessoas, porque a Bíblia está falando que ainda tem tempo. É o pastor Moisés, você sabe se vai voltar hoje? Não sei, mas a Bíblia fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55:6 fala isso aí dessa forma: buscai o Senhor enquanto se pode achar. É agora, irmão, busca Ele agora. É agora que você tem que buscar Ele. Estou afastado um pouquinho, tem um tempo que eu não vou. É agora, buscar o Senhor enquanto você ainda pode achar Ele. Invocar-o, quer dizer, falar com Ele enquanto está perto. Porque depois que o Espírito Santo arrebatar a igreja, a igreja encontrar com o Senhor Jesus nos ares, acabou. Quem ficar aqui embaixo, vai ter igreja? Vai. A gente não sabe se ficar com as portas abertas, se vai ficar escondido. Mas o pastor, o missionário, o irmão que estiver pregando, ele vai pregar pelo conhecimento que ele tem da Bíblia, não pelo Espírito Santo. Vai só lembrar as pessoas o que foi pregado e as pessoas não colocarem em prática. Bem-aventurado esse que ouve as minhas palavras e as pratica. Então não é só ouvir, não, nós devemos praticar a palavra de Deus.
praticar e ser cristão verdadeiramente. Você é cristão, irmão? Sou. Qual igreja que você vai? A igreja tal. Na verdade, a igreja é só um lugar onde a gente congrega junto. A igreja somos nós mesmos. Mas você vai ver a vida da pessoa. A pessoa, ela falou que é, mas falou da boca para fora. Ela não tem nada de cristão, nem a gente fazendo um julgamento da pessoa, não. Deus conhece cada um de nós. Você está vendo lá, está mentindo lá. Ela está afastada de mim há muito tempo, da minha presença. E está falando ali com a outra que ela é cristã. Ela está afastada, eu sei o que é que ela tem feito fora da igreja, fora dos olhos dos irmãos lá da igreja. O Senhor sabe, os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons, a igreja, e também os maus, lá fora. Então, irmãos, desperta a igreja, desperta a igreja. Precisa despertar a igreja do Senhor, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. O escolhido não pode escolher. O escolhido precisa obedecer. O escolhido não pode escolher. Jonas foi escolhido, mas não entendeu o chamado, por isso não obedeceu. Jonas, ele queria fazer o quê? A vontade dele. A vontade dele é que Deus mandasse fogo em Nínive e matasse eles todos. Quer dizer, eram cruéis aquele povo lá. Mas quem que estava mandando ele lá pregar a palavra lá? Pastor Moisés? Não, Deus que estava mandando. Ele fez o caminho contrário. Em vez de ir para o norte, ele foi para o sul. Pagou um preço violento por causa daquela desobediência. Qual foi o final daquilo? Pagou um preço primeiro e depois foi parar lá onde que Deus tinha enviado ele, em Nínive. Assim, irmão, não adianta você ficar postergando, adiando, né, o seu reconciliar com Deus. Não adianta você ficar postergando um jejum, uma oração de madrugada, aquilo que o Espírito Santo tem te tocado para você orar de madrugada dentro, fazer um jejum, amanhã eu faço, depois eu faço, a semana que vem eu começo, o dia primeiro eu começo, que eu vou fazer o mês todo. Irmão, é hoje. Não deixa para amanhã. Tem um ditado popular: não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Você quer a bênção amanhã? Então começa hoje. Irmão, sempre pensando, o tempo é de Deus. Você pode querer hoje e o Senhor te dá hoje. Você pode querer hoje e o Senhor te dá daí uma semana. Eu estou sempre falando isso aqui porque o tempo é dele. O Senhor não está sujeito ao tempo, não. O tempo é dele. 1000 dias o Senhor é como um ano são como 1000 dias. Então dá uma diferença muito grande. Nós falamos em Goiânia mesmo, que tem há quase 2000 anos atrás, o Senhor Jesus foi pregado no madeiro para morrer por mim e por você. Por mim e por você. E por cada pessoa que você enxergar aí, onde você puder enxergar, morreu por todos nós, há quase 2000 anos. Para Deus, tem 2 dias. Está vendo a diferença, irmão? Parece que foi lá atrás, quanta coisa se passou. Para Deus tem 2 dias. Olha a mente de Deus, como Deus está anos-luz na nossa frente. Então, irmãos, eu já estou 30 anos na presença de Deus. Para Deus tem 3 dias que você está. Está entendendo, irmão? Já estou 1 mês passando essa luta. Para Deus tem 1 dia que você está na luta, porque Ele está no controle de tudo, aleluia. Está vendo, irmão, como é que funciona? É assim que funciona. Irmãos, todo tempo você tem que dar fruto. Por que que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Por quê? Porque alguém que era um ser humano, conforme ele era ser humano, quando ele veio aqui, ele se fez carne e habitou entre nós, ele foi buscar fruto naquela figueira, mesmo sabendo que não era época de figo. Ele foi lá e chegou lá, não tinha figo nenhum. Ele amaldiçoou aquela figueira. O que que ele quis dizer, passar para os discípulos que eram aprendizes dele, ali naquele momento? Em todo tempo que alguém vier buscar uma palavra de ânimo, de exortação, uma palavra que possa julgar a pessoa para cima, em você, em mim, eu preciso dar fruto.
Eu preciso ser uma árvore frutífera, eu preciso dar um fruto para aquela pessoa, eu preciso lançar uma palavra de ânimo para aquela pessoa, eu preciso exortar aquela pessoa a ficar firme na presença de Deus. Quer dizer, cada um de nós aqui devemos ser árvore frutífera, e qualquer um, a todo tempo que chegar na gente, nós precisamos falar as boas novas daquela pessoa, animar aquele irmão, animar aquela irmã. Então foi isso que Jesus ensinou eles ali. Aqui é uma árvore comum, mas vocês não, vocês devem ser árvore frutífera a todo tempo. Chorando você precisa produzir, angustiado você precisa produzir. O Senhor está falando aqui nessa noite, irmão. Você é uma árvore frutífera, você é escolhida do Senhor Jesus. O escolhido não pode escolher. Então você é escolhido do Senhor, você sempre precisa obedecer. Obedeça essa voz que todo dia tem falado com você no seu ouvido de noite, madrugada dentro. Obedeça essa voz, que você vai ver que no outro dia, coisas melhores Deus vai preparar para você, vai preparar para mim. Mesmo sabendo que aquilo que está sendo dito durante a noite, que você está escutando o Espírito Santo ministrar a palavra no seu coração, no outro dia seja prejuízo financeiro ou material para você. Mas se for de Deus, se você tiver esse discernimento, discernir que é o Espírito Santo que está falando com você, você pode ter certeza, lá na frente Deus vai te dar dobrado, aleluia. Deus vai te dar dobrado. Desperta, igreja, desperta. Irmão, Judas foi escolhido, mas não entendeu o que Jesus ia fazer. Ele não entendeu. Ele achou que Jesus era aí um político, alguma coisa assim, que quando prendesse ele ia acontecer um motim, uma manifestação, e Jesus ia juntar outras pessoas e ia guerrear contra os romanos, alguma coisa assim que ele pensou. Mas quando ele viu que Jesus inclinou a cabeça e como uma ovelha muda foi levada até o matador e não se abriu sua boca perante os seus tosqueadores, ele foi começando a analisar, peraí, mas não é guerra não é violência não, Jesus ele veio morrer por mim e por causa de cada um que está aqui, até para esse soldado aí. Aí o que ele fez? Pegou o dinheiro, 30 moedas de prata, que era um dinheiro significativo naquela época, foi lá e jogou para aquelas pessoas que tinham pago ele. Não, isso aí é o culpado, você vira para lá com essas moedas, você vira para lá, vê o que você vai fazer. Então, ele entrou ali num grande remorso, e ali o que aconteceu? Ele foi lá, subiu na árvore e se enforcou, né? Morreu, e quando o galho quebra, ele carimba, despedaça tudo. Ele estava perto de um penhasco. Então, irmãos, isso aí acontece com muitas pessoas que não entendem o que Jesus está fazendo na sua vida. Às vezes a pessoa reclama, né, do serviço, mas quantas vezes ela chorou, implorou, né? Falou, Senhor, eu preciso trabalhar, e o Senhor abre uma porta para a pessoa. Mas o emprego está sendo, ela quer que seja conforme a vontade dela. Ela entrou hoje, não sabe fazer nada daquela empresa, ela só sabe fazer ali aquele serviço que ela já conhece. Mas ela quer ser gerente, ela quer ser subgerente, ela quer trabalhar no departamento pessoal, não sabe nada disso. Então ela fica com inveja da pessoa que está lá dentro. Irmão, se o Senhor abriu aquela porta para você, e se tem melhorias naquele local que você está, Ele vai te capacitar para isso. Você não precisa passar por cima de ninguém, porque nós precisamos ser manso e humilde de coração. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Aleluias. Você e eu fomos escolhidos. Nós estamos entendendo o que o Senhor quer para nós, quer para a nossa família. Nós estamos entendendo que nós precisamos fazer a obra do Senhor sem relaxamento. Nós estamos entendendo que aqui é necessário a gente ouvir a palavra de Deus, para a gente continuar na presença de Deus. Porque eu já falei várias vezes aqui, a gente não come só um dia, a gente não bebe só um dia, a gente come e bebe todo dia. Graças a Deus por isso. Então a palavra de Deus, se fosse ver mesmo, irmão, todo dia aqui tinha que ter culto. Todo dia tinha que ter, segunda a domingo, todo dia. Tem lugar que tem culto 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Mas, e olha que se todo mundo quisesse entrar nas igrejas, eu te falo, daí ia faltar igreja.
do Manel a nós, até aqui, assim, deve ter mais de 400 igrejas cristãs, evangélicas. Mas estão tudo praticamente vazias. Se todo mundo quiser participar do culto, de arrepender seus pecados, entregar a vida para Jesus e participar dos cultos, vai faltar igreja. Vai faltar igreja. Mas não é assim, dessa forma que as pessoas estão pensando. O Senhor quer melhor para nós, mas Ele também quer ver também as nossas atitudes. Nós precisamos ter atitude de cristão, atitude de quem foi escolhido, atitude de quem foi chamado para fazer a obra, atitude de quem conhece, né, pela palavra de Deus, o sofrimento do Senhor Jesus, para essa palavra chegar até nos dias de hoje em nós. O que Ele passou, o que Ele sofreu, como foi a vida dele aqui. Ele ajudando as pessoas, ele era humilhado, ele levou soco, levou pontapés, tudo para nos salvar. Não precisava passar por isso, não precisava, irmãos. Mas o Senhor Jesus, Ele não olhou para nada disso. Ele olhou para quê? Para aquilo que tinha feito, um compromisso com o Pai, de vir para nos salvar. Ele precisava cumprir aquilo que Ele veio fazer. Irmãos, a todo tempo o Espírito Santo tem nos falado, comigo e com você. A todo tempo Ele nos fala. Você pode estar sozinho, onde Ele está falando. Está falando sobre quem está na presença de Deus, Ele está falando. Você pode estar pensando em chegar em casa, tomar um banho, fazer o seu jantar, né? Assim, hoje eu vou fazer uma pizza, mas alguma coisa espiritual Deus está falando com você. Em nome de Jesus, eu vou fazer isso. Em nome de Jesus, amanhã eu vou lá naquele banco resolver com a papelada. Em nome de Jesus, eu vou lá no INSS resolver aqueles documentos que estão lá, está dando problema. Alguma coisa Deus está falando com você ali durante o trajeto, seja de carro, seja de ônibus, seja de trem, seja de avião. Quem é cristão, quem é de Jesus, o Espírito Santo ministra a palavra no coração a todo instante. Então, outra coisa, o Senhor tem nos mostrado a todo instante o perigo que o mundo tem nos oferecido. O Senhor tem nos mostrado a todo instante. O Espírito Santo tem nos instruídos para não fazer errado, mas instruído para fazer certo. Tem instruído cada um de nós. Como assim? Né? Instruído no nosso caráter, na nossa vida cristã, instruído no nosso pensamento, que às vezes a nossa mente vacila. Então o Espírito Santo tem nos instruído. Jesus entendeu tudo porque Ele foi enviado. Ele entendeu tudo porque Ele foi enviado. Não foi fácil, doeu muito, foi angustiante, mas Ele fez o que é a vontade do Pai. Foi angustiante para Jesus, mas Jesus não é o próprio Deus? Sim, mas Ele estava como ser humano. Mateus 26, 39. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, na hora da angústia lá: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, amado, está vendo aí que Jesus tem um momento de muita agonia, um momento de muita dor. Pai, se for possível, meu Pai. É como se ele fala: eu não estou aguentando, doendo muito, eu estou angustiado, estou sofrendo muito. Se for possível, passa de mim esse caso. Mas, todavia, não seja como eu quero, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. É assim que nós temos feito nos momentos difíceis? É assim? Eu te falo que a pessoa vai para o canto murmurar. Irmão, você às vezes fazer um questionamento ao Senhor, conversar com Deus. Senhor, por que eu estou perguntar? Por que eu estou passando por isso, por aquilo? É uma coisa. Agora, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu vou na igreja, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu não mereço passar por isso. Jesus não mereceu nada do que Ele passou, nada.
mas ele sofreu muitas coisas por nós. Só que diferentemente de nós, ele não abriu a sua boca perante os seus tosqueadores. Foi açoitado com 40 açoites. Na verdade é 39, era 40 menos 1, porque se o carrasco, né, que estivesse açoitando Jesus, errasse, batesse em Jesus 41 vezes, aquele castigo passava para ele também, então ele dava 39 açoites. Mas na lei era 40, mas dava 39 para não errar a conta. Ali cortou Jesus de todo lado. O chicote tinha ponta de osso na frente, tinha pedaço de madeira, pedaço de ferro, para puxar, vinha rasgando tudo. E ali, para eles não estava bom. E ali Jesus sendo cuspido, levando socos, levando tapa na cara. Ainda arrumaram uma coroa de espinho para Jesus, de madeira de cetim. Era uma árvore muito espinhenta. A Bíblia fala, também tem Bíblia que fala uma versão, madeira de acácia, que é a mesma madeira. Então ali, fiaram na cabeça de Jesus aquele espinho grande, pior do que esse espinho que a gente conhece de Araponópolis tem aí. Então, ali sangrava, essa aí é a coroa do rei dos judeus. Aí Jesus, todo machucado, todo dolorido, levou socos e pontapé, ainda colocado sobre Jesus uma cruz pesadíssima, irmão, pesada de madeira e pesada pelos nossos pecados. E Jesus se arrastando aquilo para o monte chamado Caveira. Aí Jesus, no meio do caminho, precisou ser ajudado pelo homem que senão Jesus não conseguia chegar. Jesus precisava conseguir chegar naquele monte chamado também Gólgota, ou o monte chamado Caveira. E ali, às 3 horas da tarde, praticamente eles acabavam de financiar. Quem tivesse morto, estava morto. Quem não tivesse, eles quebravam os ossos. Mas Isaías tinha profetizado que nenhum osso de Jesus ia ser quebrado. E Jesus ainda estava vivo. Então vem um soldado com a lança e perfura Jesus, aonde jorra sangue e água. Aquele soldado já cai de joelho e fala: como é que está saindo água de dentro desse homem? Pois Jesus é o rio de água viva, aleluia. Irmão, muito sofrimento para cada um de nós aqui que não somos merecedores de nada. Nós somos pecadores, nós pecamos até no pensar, nós já estamos pecando, meu irmão. Então, às vezes eu fico pensando, até para um pastor pegar a Bíblia e falar sobre Jesus, é uma coisa muito pesada, porque Jesus é maravilhoso, irmão. A gente não tem nem condição nem de pegar a Bíblia e falar de Jesus, se for ver assim, dessa forma. Mas nós precisamos pregar a palavra. Aí quando dá às 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, na 9ª hora, Jesus então expira ao Pai, né? E, Pai, a Ti entrego o meu espírito e morre. Mas morreu ali, só fechou o olho. Já foi lá, ficou 3 dias desaparecido daqui, mas já foi no inferno e trouxe cativo o cativeiro, aleluia. Trouxe cativo o cativeiro. Buscou lá Eliseu, né? Aquelas pessoas que tinham passado onde ele buscou, tirou tudo lá do inferno e já levou para um lugar separado, chamado paraíso, que não é o céu, onde encontra a nossa saudosa irmã Gilda, que partiu lá para não é o céu, ainda está lá no paraíso. Mas quem partiu sem Jesus está em um lugar que não é o inferno ainda, mas é um lugar chamado de tormento, de Hades, de Seol. Então, amados, o Senhor Jesus entendeu, pois falou: Pai, está machucando, mas se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Irmão, a oração do justo, que Jesus estava orando nesse momento, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então Deus fortalece Jesus ali, e Jesus vai até o final. Graças a Deus, senão nós não estaríamos aqui. Jesus, irmão, não é qualquer pessoa, não. Ele é o próprio Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, mas Ele é o próprio Deus. Quando a gente fala Jesus, parece que não estou falando, é uma pessoa, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa, todos 3 são uma pessoa, e todos 3 são, trino, trindade divina, 3 em 1 e 1 em 3, os 3 são um só, cada um ali fazendo a sua parte.
uma de Pai, uma de Espírito Santo e a outra de Filho. Então, amados, Deus é um só, não tem três deuses, é um só. Mas Deus consegue fazer essa divisão: Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluias. Então, amados, Isaías capítulo 11. Irmão, presta atenção. Olha só se nós estamos lidando, né, com um Jesus despreparado, um Deus despreparado. Olha só o que Deus fez quando Jesus veio aqui nesse mundo. Isaías 11, versículo 1 e 2. Preparou ele: porque brotará um rebento, quer dizer, na raiz, né? Do tronco de Jessé. Quem que é Jessé? Pai de Davi. E das suas raízes, que nasceu Davi, um renovo. Quem que nasceu da raiz de Davi? Jesus. Um renovo frutificará e repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluias. Então é com isso aí, com essas qualidades que Jesus veio aqui. Não foi qualquer pessoa que chegou despreparada, uma pessoa que veio aqui para agradar as pessoas, veio aqui salvar as pessoas. Aleluia. Não veio agradar ninguém, veio salvar. Quando precisou falar sério, Jesus falou sério, mandou um montão de pessoas embora, porque ele falou uma palavra dura e falou com os discípulos: se vocês quiserem, vocês podem ir embora também. Mas Pedro falou para a gente: onde a gente vai, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna. Aleluia. Então, irmãos, é preciso entender que a hora o Senhor chama a atenção e corrige, porque Ele nos ama. E tem hora também que Ele vem com bálsamo suave sobre a nossa ferida. Aleluia. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é aquele que cuida de nós. Aleluias. Jesus verdadeiramente, Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e está aqui passeando no meio da igreja. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Ele está aqui, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está na nossa casa, Ele está para quem vem verdadeiramente adorando Ele em espírito e em verdade. Aleluias. Glória a Deus. Nós não estamos sozinhos, irmãos, graças a Deus. Quando Jesus fala então para os discípulos, Jesus já tinha ressuscitado, estava andando no meio deles, falou assim: não pode me encostar a mão em mim mais, agora não sou aquele Jesus mais, agora eu estou em espírito. Agora Jesus já estava não mais naquele corpo de humilhação, mas no corpo de glória. Jesus andando ali no meio, Jesus fala para eles assim: ó, eu vou ter que voltar para o Pai. Houve grande tristeza no meio deles, eles ficaram temerosos, grande temor ficou no meio dos discípulos que estavam com Jesus, porque Jesus era o próprio Deus, Jesus estava no corpo de glória. Agora eu vou ter que voltar para o Pai. Então, aí com certeza, que eles falam: Senhor, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer? Para onde é que a gente vai? Eles vão perseguir a gente. Irmãos, nosso Deus, Ele não faz nada que a gente possa ficar preocupado, não. Ele está no controle de tudo. Mas Jesus vira para eles e disse: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador para que fique convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Quer dizer, vocês não estão sozinhos, não. Eu não estou aqui mais, conforme vocês estão me vendo aqui, mas agora eu vou habitar dentro de vocês, na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Que Jesus maravilhoso. Aleluias. Que Jesus espetacular. Irmãos, quem acredita que Deus cuida de nós aqui? Quem aqui acredita que Deus cuida de nós? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pois você falou a verdade, e você sabe da verdade, pois Ele cuida mesmo de cada um de nós, em todas as áreas, financeira, no casamento, espiritual, né? Na saúde, em todas as áreas, ali está o Senhor com a mão.
Que eu tomei esse remédio e me curou. Se Deus não tiver, você não cura. Você vai no lugar orar, batalha espiritual. Se Deus não tiver, o inimigo te vence. Então ele está em todas as áreas, irmãos. E outra coisa, ele trata cada um de nós com amor, com misericórdia, com fidelidade. Fidelidade, coisas que muito cristão não faz para com Deus. Ele quer a fidelidade de Deus nos momentos difíceis da sua vida, mas na hora que ele precisa ser grato a Deus, retribuir essa fidelidade a Deus com oração, com agradecimento, com gratidão, a boca dele parece que passa uma cola super boa, ele não fala nada. Estou cansado, amanhã eu oro. Mas aí quando ele está precisando, ele passa até a noite, ele, Senhor, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho dinheiro para aquilo, como é que eu vou enfrentar aquela justiça? Como é que eu vou enfrentar aquele juiz? Ninguém ganha causa com ele. Eu te falo, você quando você ora, quando você busca a presença de Deus, não tem juiz que possa superar o poder do nosso Deus. O nosso Deus é juiz também. Jesus hoje ele é advogado, ele vai ser juiz lá na frente. Então, irmãos, quando você suporta as provações, você pode ter certeza, o Senhor está suportando com você, suportando comigo. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Fica firme. Ao tema da mensagem, leva isso para sua casa. Os escolhidos não podem escolher. Os escolhidos não podem escolher. Se ele tivesse aqui sentado, eu ia fazer essa pergunta para ele, ele ia me responder do mesmo jeito que eu estou falando para vocês aqui. Eu ia perguntar ao pastor Daniel, quando ele foi escolhido, teve chamado para ser pastor, que ele aceitou, pergunta a ele, quantas batalhas já enfrentou e continua enfrentando por aí, mas ele sabe que Deus é com ele. Quando os escolhidos não podem escolher, irmão. Você tem que obedecer, mesmo que vai doer em você, mesmo que a gente não entende, naquela pessoa, fala, pastor, mas você vai fazer isso? Pastor, não vou lá, deixa para lá, deixa. De vez em quando eu falo com ele ali dentro, pastor, você vai deixar aquele negócio, pastor? Vou deixar assim, chefão, deixa para lá, Deus está cuidando de tudo. Então, que às vezes você acha que está sendo muito prejudicial, mas um pastor, anjo da igreja, ele sabe. Então é luta atrás de luta. Se você usar o lado humano, você vai lá e faz justiça com sua própria mão, vai fazer errado. Mas quando você coloca na mão de Deus, tudo vai bem, tudo dá certo. Com o Senhor Jesus no barco, você tem jornada feliz, aleluia. Então que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Amém?